e é o que a gente faz. Então, a governança é 2 vezes por ano o time se reúne, esse time regional, a liderança se reúne e fala sobre tendências de 0 a 5 anos, na área comercial, na área de manufatura e em supply chain, né? Essa governança nos dá todas as sementes que a gente precisa, porque aqui tudo é muito longo prazo de implementação em função dessa complexidade que eu Sim, trouxe sim. antes. Essas sementes te dão uma visão de longo prazo, um direcionamento, que você vai calibrando ao longo dos anos com todos os seus parceiros. Muito bem, estou aqui com Eduardo Facchini, da MSD. Eduardo, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, de bater esse papo aqui conosco, falar um pouquinho da sua trajetória, principalmente do projeto que você compartilhou conosco. E, aliás, nossa curadoria aqui entendeu e reconheceu como um projeto de relevância, com certeza agregando muito a toda a cadeia de supply chain aí na MSD. Aliás, parabéns também por isso, pelo reconhecimento, por ser um dos top 50 executivos de destaque em Supply Chain 2026. Muito bem-vindo, Eduardo. E já estendendo aqui um pouquinho para você já ficar mais à vontade compartilhando um pouco do projeto, da sua jornada. Eu entendo que você construiu quase 30 anos aí de carreira na cadeia de suprimentos, começando por logística, importação, empresas como DHL, Claro, Bayer também, e chegando à MSD, onde já está há mais de 20 anos, né? Passando por saúde animal, saúde humana, liderando também planejamento, demanda, e hoje responde como líder regional de supply chain para o Brasil e um conjunto de países também da América Latina. Bom, tudo isso e mais um pouco. Mais uma vez, obrigado e seja muito bem-vindo ao Executivo Talk. Ricardo, obrigado pelo convite, obrigado pelo reconhecimento, pelas palavras aí, é um prazer poder estar aqui, dividir um pouco da minha experiência com vocês, contar a história, né, porque a gente vai ficando velho, são 20 anos de MSD, a gente vai aprendendo a contar a história para deixar aí, de alguma forma, o que foi feito. Confesso que os números não representam muito olhando para você, viu, Eduardo? Você está aí com um Com jeitão de certeza, 20 e poucos anos, cara. é Então, isso. quando olhamos os números, fala assim, bom, Deus foi bom com ele, né? De MSD, sim, de MSD 20 e poucos anos, quase. É isso aí. Obrigado. Mas vamos lá, fala um pouquinho então dessa jornada, né? Acho que principalmente nesse Sim. período agora da MSD Uhum. e já trazendo também um pouco desse momento que você vive, né? Sim, E quais são as grandes implicâncias desse momento aí na sua cadeira. legal. Ricardo, na verdade, durante esse período de MSD, que são os 20 anos que a gente vem conversando, são 6 posições, essa é a 7ª cadeira que eu ocupo, né? Então, há quase 3 anos ocupando essa cadeira regional, cuidando do Brasil, da Argentina, Paraguai, Uruguai e toda a América Central, é um cluster, né? Sim. E o momento da MSD nos requeriu, não só da MSD, mas do mercado de trabalho, nos solicitou que explorássemos um pouco mais das pessoas e acompanhássemos a transformação do portfólio da companhia. Uhum. Então, a MSD, há 5 anos, passou por um spin-off, então, se especializando em alguns produtos de oncologia, vacinas e especialidades, junto com diabetes. Então, são produtos com características bem específicas de temperatura controlada, alto valor agregado, e a Uhum. companhia, nos próximos anos, tende a ficar nesse tipo de produto, né? Que para a gente não importa o que a gente vende, senão como esse produto se comporta na cadeia. Então, nessa jornada dos últimos 3 anos, que eu vou focar aqui hoje, ah, basicamente a gente passa e sempre vai passar por pessoas, né? Por processos e projetos, eu diria, embasados por uma governança muito forte. Então, vou tentar tocar cada um deles aí de maneira estruturada para deixar o mais claro possível dentro do tempo que a gente tem. Legal. O primeiro desafio é como receber as novas gerações, né, dentro do mundo corporativo e fazer com que esse mundo seja de alguma maneira divertido, atrativo para eles, né? Acho que esse é o principal desafio hoje de qualquer companhia, não foi diferente para a gente. Então, a rotina
dentro de uma operação de supply chain, para quem não é ainda apaixonado como alguns jovens, a gente precisa ter alguns chamarizes, né? Claro. Então, a primeira grande preocupação foi, além da rotina de operação, trazer a participação em alguns projetos, então não só dentro da área de supply chain, mas outros projetos, buscar explorar as melhores qualidades de cada profissional para potencializá-las, né? Então, temos desde profissionais que estão buscando posições na área comercial, através de supply chain, até pessoas que querem se especializar em finanças através de supply chain. Então, a partir do momento que você identifica as fortalezas de cada profissional jovem e também os mais antigos aqui, você consegue apoiar para acelerar esse desenvolvimento, sem esquecer também da parte das oportunidades, né, das não fortalezas, para que também não deixe escorregar nenhum pratinho e quebrar. Então, esses projetos são de extrema importância para que essas pessoas consigam visitar novas realidades, né? Sim. Trazer esses ganhos para a rotina de supply do dia a dia de cada uma delas e também, de alguma maneira, estanquem as suas oportunidades para que não vire uma ameaça, né? Então, os projetos que a gente chama aqui internamente de gig, né, eles são fundamentais. Isso tem gerado novas oportunidades, aberto novas portas para outras posições, sejam promoções, movimentações laterais, etc. E tem sido fonte de muito entusiasmo de todos, né? Um segundo pilar dentro de pessoas é a diversidade e inclusão, né? Então, aqui a gente não fala da boca para fora, a gente vive essa realidade, seja passando pela a Liga das Mulheres, aqui cada um tem o seu nome específico, mas vou passando pelos tipos aqui internamente dos EBRDs, né, dos grupos de diversidade e inclusão. Então tem a Liga das Mulheres, a Liga dos Afrodescendentes, do pessoal com alguma debilidade física. Temos os Next Generation, que são os mais jovens, né, junto com o cruzamento das gerações. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nenhuma, mas enfim, tem uma gama de diversidade que te permite aí pertencer a algum grupo, fortalecer algum pensamento, Perfeito. sempre passando pelo respeito mútuo, né? E entendendo, através de muita empatia, a necessidade do grupo, que às vezes se trata de uma minoria, às vezes não, entendendo como a Excelente. gente evolui como organização, como país, como planeta, de uma maneira melhor, né? Então, eu brinco que é sempre um processo de desconstrução e aprendizagem diário, tá? Sim. Eu, há 20 anos atrás, não sou a mesma pessoa que sou hoje, naturalmente não seria, mas muito em função dessas. E a gente inseriu pílulas de aprendizagem dentro da rotina de supply chain para fazer com que a gente evoluísse, né? Isso no que tange as pessoas, esses são os principais pilares. E aí a gente navega, saindo um pouquinho de pessoas e indo para projetos, para a inovação, como a gente inova, e como eu disse anteriormente, através da transformação do nosso portfólio, para proteger nosso P&L Que, e aliás, garantir esse pilar também está muito dentro do seu escopo de projeto, né? Depois eu já isso. quero emendar aproveitando esse gancho aí. Exatamente, exatamente. Então, dentro da área de inovação, como nós aterrissamos a utilização de IA dentro da nossa rotina. Então, estou falando desde controles de planilhas ou dados, necessidade de gerar um report, criando agentes de IA, até realmente automação de rotina operacional. Então, extração de relatório, criação de apresentações e assim por diante. Então, nós criamos um comitê de IA, pegamos 3 jovens talentosos aqui, que foram desde uma jornada já de 1 ano e meio, quase 2 anos, desde do letramento de todos da equipe, isso Perfeito. pessoas de 50, 60 anos até os jovens, então passamos por um letramento, por quais são as ferramentas
como utilizamos essas ferramentas através de workshop de Copilot, etc. Uhum. E agora tem uma surpresa para o segundo semestre, que eu não posso falar aqui, senão vai ser um spoiler para o time. Nós vamos evoluir num exercício juntos, e aí cada gestor, dentro da sua rotina, consegue, de alguma maneira, dado essa jornada, falar, ok, então a última novidade, antes desse novo projeto que eu não contei aqui, é a criação de agentes de IA que facilitem a rotina de cada um dentro de supply. Então é IA aplicada, de fato, ao dia a dia Perfeito. da operação, né? Não um pouco, porque se fala muito de IA, às vezes fica difícil aterrizar. Aqui a gente partiu do letramento para aterrizar, depois a gente vai sonhar, né? Excelente, excelente, da base para o avanço. Dentro dessa linha de inovação, Eduardo, você, como já compartilhou aqui, vem liderando inovações na cadeia da MSD e que mexem até mesmo em dogmas do setor, se é que eu posso dizer assim, como migrar produto de alto valor, temperatura controlada do modal aéreo para o marítimo, né, por exemplo, e repensar o transporte de cadeia fria sem os aparatos tradicionais de segurança. Dito isso, o que você enxerga de mais inovador ou pioneiro no que conduziu? Eu diria para você que você respeitar o teu PNL é o principal, é o primeiro passo, né? Então, qual Uhum. que é a sua maior dor? E vou falar de alguns pontos aqui. Aqui é o frete aéreo de alto valor agregado, com às vezes alto volume, dependendo do Sim. produto. Eu tinha um custo de custódia, né? Ah, não é custódia, fugiu o Se nome. fugiu, depois você busca, depois você lembra. O custo de escolta armada, perdão. O custo de Perfeito. escolta armada batia muito forte no nosso PNL também, e a transformação do meu portfólio, onde eu tinha muito volume, agora baixo volume e alto valor agregado. Então, como eu Uhum. uno essas 3 dores em iniciativas que vão otimizar o meu PNL de uma maneira que eu esteja dentro, respeitando a parte regulatória, em compliance, com todas as diretrizes de qualidade da empresa, ainda assim otimizando o custo e sendo eficiente, né? Uhum. É uma equação, às vezes, desafiadora. É um sonho de Então, equação, na verdade, né? exato, exato. Então, mas aí o meu, eu creio que se a gente tiver uma governança bem estruturada e disciplina na execução, a Uhum. gente consegue, pelo menos, idealizar muita coisa e aí, a partir de então, idealizando, organizando, estruturar para a execução, né? Com foco Concordo. na execução, a gente consegue Sim. entregar muita coisa. E é o que a gente faz. Então, a governança é 2 vezes por ano o time se reúne, esse time regional, a liderança se reúne e fala sobre tendências de 0 a 5 anos, na área comercial, na área de manufatura e em supply chain, né? Essa governança nos dá todas as sementes que a gente precisa, porque aqui tudo é muito longo prazo de implementação em função dessa complexidade que eu Sim. trouxe Sim. antes. Essas sementes te dão uma visão de longo prazo, um direcionamento, que você vai calibrando ao longo dos anos com todos os seus parceiros dentro da companhia. Então, a área de compras é crucial, a área de qualidade é crucial, o próprio negócio para entender das necessidades, né? Porque se eu tenho um modelo de distribuição X e ele muda para Y, Uhum. impacta todo a minha maneira de executar a operação no outbound e no inbound, né. Então, essa governança é a base de tudo, eu diria para você. Então daí nascem os frutos, e eu não sei se eu já entro em alguns exemplos para te dar aqui, em função do Não, tempo. pode trazer um exemplo. Acho que os exemplos permitem uma visualização ainda mais clara do que você está construindo, né? Legal. Então, algo que a gente já implementou foi a redução de escolta, né. Então, hoje Eu nós acho que aí é um temos ponto interessante, hein? Porque para o segmento da MSD, a escolta é full, né? Se tem exato. deslocamento, tem escolta. Então, imagino, como você colocou, é um custo alto. Como é que você, então, reduziu isso? Nós, na verdade, contratamos empresas com veículos melhores preparados do ponto de vista de blindagem, né. Certo. Hoje nós temos mais segurança
com menor custo. É muito Quase um maluco carro dizer forte, isso. ô Eduardo. Literalmente, né? Então tem a vídeo monitoramento, escolta embarcada, né? Não mais externa, mas interna, todo um monitoramento 24/7 de todas as rotas que operamos, e um plano de ação, uma governança, uma vez mais, um procedimento muito bem estabelecido para qualquer desvio de operação. A gente literalmente carrega cada caminhão no colo, né? O procedimento de segurança é muito forte. O fato é que eu tenho mais segurança agora com menor custo através de uma transformação, da maneira que eu transportava antes para a maneira que eu transporto agora. Isso me Mas aí, trouxe no um custo caso, de 40% do meu P&L. É absurda a redução. uau, é isso que eu ia Em 2 anos. perguntar, e você está compartilhando. Mas, além desse impacto de 40%, você entende que isso está muito atrelado à estrutura do modal, como você falou, mais equipado, quase um carro forte, ou seja, anteriormente era mais frágil, mais acessível, ou seja, teve um investimento no tipo de equipamento para uma redução posterior que traz esse impacto hoje de 40%. Eu acho que a gente acompanhou o momento, isso falando só de Brasil, nesse caso, Sim, acompanhou o momento do país, do ponto de vista de roubo de carga, de ameaça de roubo de carga. sim. A gente trouxe mais robustez para a parte física de proteção à mercadoria, mais robustez na parte de monitoramento, e a escolta, do meu ponto de vista, que era ineficiente externa, e aí existem vários exemplos de mercado que mostram isso, ela se tornou mais efetiva a partir do momento que ela é embarcada, né? Ela fica dentro do caminhão, com todo o aparato, são inúmeros aparatos aí, desde choque, a hora que o meliante toca na caçamba, até conexão direta com a polícia, enfim, tudo que existe de ponta para gestão de frotas no Brasil, né? Que Então, legal, Eduardo. foi de fato ajustar algumas questões e mudar o jeito de fazer. Eu acho que Sim. E essa estrutura é pioneira, Eduardo? É uma estrutura com uma iniciativa pioneira de vocês? foi. No mercado farmacêutico fomos uma das primeiras a estar operando de maneira regular, comercial, com esse tipo de veículo. E óbvio que o mercado, com tantos produtos de alto valor agregado já nas farmácias, né, ele vem a reboque e acaba engajando também nessas iniciativas, porque são muito efetivas. Então, a Legal, gente participa de muito benchmarking no mercado para compartilhar as melhores práticas e aprender também com os nossos concorrentes. perfeito. Eu trago aqui um adendo. Eventualmente, algumas pessoas talvez tenham a impressão de que em cadeias críticas, principalmente como a que você atua, segurança e eficiência são quase opostos. Proteger é quase que adicionar uma camada de custo, né, Uhum. blindagem. Na sua visão, o que permite um executivo, não sei se eu diria tirar proteção sem adicionar risco, essa equação que você colocou, né? O que permite o executivo atuar nessa linha entre proteção e risco, Uhum. Eu trazendo acho essa que perspectiva do que você tem feito hoje. eu acho que é primeiro estar atento às novidades do mercado, né? Uhum. O mercado, conforme vai mudando a necessidade, vai se transformando. Então, os fornecedores se atualizam e precisam se atualizar. Então, compartilhar e ter parcerias de longo prazo com seus fornecedores é um segredo da indústria farmacêutica. Então, convido meus fornecedores atuais, falo das minhas dores para chegarmos a soluções em conjuntos. E às vezes, para outro tipo de negócio, ele já tem alguma prática que se aplica a que eu tenho aqui, né? Essa é a primeira, se manter atualizado. Ser flexível e mentalidade de crescimento, mentalidade aberta para as novas práticas. Se você ficar fixo no modelo de operação que você tinha 3 anos atrás, muito provavelmente você já esteja obsoleto. E se tratando de supply, a flexibilidade é um diferencial, pelo que eu tenho conhecido um pouco da jornada de vocês, né? Uhum. E eu acho que a mentalidade de empreendedor e inovação, quer dizer, eu preciso Uhum. investir menos e ter mais eficiência. As coisas Sim. podem se encaminhar lado a lado. Eu vou te dar outro exemplo aqui, de uma operação de pesquisa clínica. Então, todos os nossos produtos
que vão ser lançados, eles já estão aí no mercado através das pesquisas clínicas. Nós primerizamos a operação, ou seja, ela era desde do exterior até a entrega num posto de pesquisa clínica, terceirizado. Então tem investimento, que você está comprando expertise, e nós primeirizamos a operação de embalde, de importação até a entrega no armazém aqui do operador dele, o logístico. Só por primeirizar, trazer o expertise que nós já tínhamos em comércio exterior aqui para dentro de casa, com uma pessoa terceira, com uma perspectiva, de novo, planejamento de longo prazo, né, super bem equilibrado, trazendo um analista pleno aqui e acompanhando de perto essa execução, é absurda, é uma redução de 20% de P&L financeiro da área de pesquisa clínica, não é nosso, mas aí é o nosso conceito de supply chain as a service, que a gente fala, de prestador de serviço interno. Então, nós tivemos uma redução de 20% dos nossos custos de pesquisa clínica e uma melhoria de prazo de entrega de 37%. O que isso quer dizer? O medicamento que está em teste, ele chega 37% mais rápido na ponta para um paciente potencial. Então, isso acelera o processo de desenvolvimento e aprovação de novas drogas para a chegada do produto no nosso país. Então, quando a gente fala só de transporte de medicamentos, talvez eu esteja longe do propósito deles, né? E quando eu trago muitos milhões de dólares para o bolso da companhia que vai ser reinvestido em pesquisa e desenvolvimento, e 37% mais rápido na ponta para um medicamento inovativo, aí eu estou falando de impacto ao paciente, nos nossos familiares. Espetacular. Né? Então, esse é um outro exemplo bacana de como gestão, governança, disciplina e execução podem fazer diferença na empresa. Porque não é romantizar o propósito, né? Às vezes a gente traz alguns ganhos, e que, lógico, né? Reduzir custos, ampliar a potência de ganho é parte do negócio, é inevitável, o negócio existe para isso. Mas quando existe essa clareza no dia a dia de vocês, né? Quando você fala, Ricardo, 37% visando a melhoria de quem está lá na ponta, de quem aguarda por aquilo, que isso pode mudar a vida, pode mudar um cenário da vida daquela pessoa. Cara, isso é espetacular, demais, parabéns. Muito legal Não, saber desse lado também, né? E aí, às vezes, acho que o último ponto que eu queria compartilhar, assim, até pelo tempo, estou olhando no reloginho aqui, são dois exemplos de que em crise você pode também transformar e inovar, né? Recentemente a gente passou na Argentina por uma crise econômica no país, isso afetou os nossos negócios lá e mudou o nosso modelo de distribuição lá, o outbound, né? Sim. A distribuição local. Nós rapidamente fizemos um assessment, um novo assessment de todo o modelo de distribuição e vimos que o perfil do cliente pela condição econômica dele havia mudado. Então, ao invés de pedir um pedido no mês, ele estava pedindo 2, 3 vezes na semana, porque ele precisava fluxo de caixa, né? Questão econômica no país. E a partir daí, o que eu transportava, vou exagerar, num pallet, eu precisava agora transportar numa caixa de isopor pequena. De novo, Sim. só exemplo lúdico aqui. Claro. Ou seja, eu passei meu modelo e a minha maneira de transportar mudou. E se eu tivesse operando de novo com 6 meses antes, eu já estaria obsoleto. Então a gente fez um assessment, abrimos um projeto, na verdade, para estudar qual seria, respeitando a condição do cliente e do país, qual seria o modelo ideal de distribuição para cada tipo de produto, o perfil de cada cliente, a malha de distribuição e qual seria o que a gente chama de TPS, né? O equipamento ideal ou alguns equipamentos ideais para fazer essa distribuição no mercado local e aí sim ser eficiente. Então veja que aí houve uma redução já em 1 ano e meio no P&L da Argentina, uma redução de 45% do custo de outbound. Por quê? Simplesmente porque a gente revisitou os equipamentos para fazer transporte, chegou no nosso prestador de serviço e falou, ó, o que eu tinha um estoque gigante antes, agora ele está girando um pouco mais. Então, ou seja, dentro de uma crise, como você visita isso? E um segundo exemplo que a gente fez também é o projeto de tentar colocar um produto de altíssimo valor agregado no marítimo,
quer dizer, é o principal produto da companhia. Então, como eu protejo o, 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 o faturamento da companhia, caso tenha, por exemplo, uma guerra, como a gente está tendo entre Estados Unidos e Irã, que comprometa o transporte aéreo, né? Então, nós estamos trabalhando num Business Continuity Plan, né, um plano de continuidade de negócio, que permita a gente despachar esse produto via marítima, ou seja, parte de segurança, de seguro, de mercadoria, de regulatória, de compliance, Ou né, seja, tem uma qualidade. contingência sendo preparada em qualquer Exato, situação de necessidade. exato. E aí, eventualmente, preparando a companhia no futuro, quando esse produto vier a perder a patente, eu já tenho uma opção menos custosa disponível para transporte, né? Ou seja, aí eu não estou falando de redução de custo, eu estou falando primeiro de continuidade de negócio e segundo, num segundo momento, quando os genéricos chegarem e levarem parte dessa demanda, eu tenho uma opção menos custosa disponível para transporte globalmente. Que legal, que papo jóia, Eduardo. Gostaria de ficar até mais tempo aqui conversando com você, mas nosso objetivo é ser um conteúdo mais objetivo, enxuto. Legal. Mas eu vejo aí, assim, pelo menos duas falas muito chave que me pareceu na sua jornada, né? São 30 anos na área, 20 anos já na MSD, mas me pareceu muito, assim, flexibilidade mental para observar mercado, comportamento. Às vezes dá a impressão que o supply fica muito numa caixinha, né? E é uma caixa muito complexa, e principalmente grandes operações como a MSD implica muito em tudo, principalmente em custo. E essa flexibilidade me pareceu que todas as vezes que teve um grande impacto de redução, tinha uma mentalidade flexível por trás. E me parece também que encaixa nisso integração de áreas, porque talvez essa leitura de comportamento, até de persona, de característica de quem está consumindo, de como está consumindo, me parece um pouco de integração de áreas também, será um pouco marketing, inteligência de mercado, também munindo vocês com dados para que essa mudança aconteça de forma madura. Sem dúvida. A integração faz parte. Excelente, excelente. Eduardo, muito obrigado. Eu aqui, não sendo da área, eu consegui ter muita clareza em tudo que você trouxe, entender o que você trouxe. Imagino quem é colega aí de área, de cadeira também, deve ter tirado muitos insights valiosos. E, mais uma vez, parabéns também por ser um dos top 50 executivos de destaque em Supply Chain 2026. Bom, espero nos encontrarmos no nosso evento em setembro e aí bater um papo presencialmente lá. Legal, Ricardo. Prazer. Eu fico à disposição através do LinkedIn para quem tiver alguma Pode dúvida, compartilhar. quiser compartilhar, etc. Eduardo Facchini, como meu nome, um carequinha de barba, não vai ser confundido facilmente. Então, fico à disposição aí. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, viu? Sempre um prazer. Excelente. Obrigado. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Compartilhe também esse conteúdo com outros colegas, que eu tenho certeza que vai enriquecer demais. Abraço a todos. Valeu, Eduardo.